Ok, agora começou a gravar. Bom, vamos lá. Ontem a gente começou a falar, então, fazer algumas retomadas, né, de alguns conceitos do sistema esquelético, né? Falamos sobre os dois tipos de tecido ósseo que nós vamos encontrar, que é o tecido ósseo compacto e o tecido ósseo esponjoso, tá? Só refazendo também essa informação, o tecido ósseo esponjoso, ele está sempre encontrado na região medular do osso, tá? E o tecido ósseo compacto é encontrado na região cortical do osso. Então, duas palavras para vocês já não confundirem. O que é córtex significa parte externa, tá? Periferia. O que é medula, tá? O que é medular é uma coisa que é interna, é de dentro daquela estrutura, tá bem? Então, tomem cuidado para não confundir essas duas palavras que elas estão tentando designar para nós as estruturas que estão mais para fora ou que estão mais para dentro de uma outra estrutura, de um osso, no caso aqui, tá? Aí, retomamos também, né, os conceitos a respeito das funções dos ossos, né, que era a função de sustentação, de proteção, de movimento, armazenagem e homeostase mineral do cálcio, principalmente, produção de células sanguíneas, armazenamento de energia. E aí falamos também, né, retomamos os conceitos de classificação óssea. Como é que eu classifico um osso? Então, esse osso normalmente vai ser classificado pelo seu formato. E para isso, vai ser levado em consideração as suas dimensões. Altura, aliás, largura, espessura e comprimento. Então, um osso longo, né, é aquele que vai ter o seu comprimento maior que a espessura e que a largura, e o osso alongado também, ele tem o seu comprimento maior que a espessura e que a largura. Porém, o osso longo, ele tem um canal medular dentro dele, e isso é o que diferencia ele do alongado. O plano e o laminar, né, comprimento e largura semelhantes, porém são maiores do que a espessura. O osso curto tem as três dimensões semelhantes. O osso irregular é um osso que ele não vai se assemelhar com nenhum outro, né, tipo de formato geométrico, e também vão ser ossos únicos. Então, vamos classificar principalmente as vértebras. Mas as vértebras não são únicas, existem muitas, né, 30 e tantas vértebras. Mas cada vértebra é diferente da que está acima e do que está abaixo pelo tamanho. Então, essas diferenças elas vão acontecer. Então, as vértebras também são irregulares. Os ossos pneumáticos são aqueles que têm uma cavidade dentro deles. Então, basicamente, nós vamos encontrar 5. Frontal, maxilar, etimoide, esfenoide e o osso temporal. Tá? Chamando a atenção principalmente para o osso temporal, porque o osso temporal ele vai ter dentro da sua cavidade duas estruturas importantes para nós. Uma que vai ser o labirinto, né, que é uma estrutura de coordenação e equilíbrio da cabeça em relação ao corpo, em relação ao espaço, e a cóclea, que é um órgão de audição, tá? Que é o órgão responsável por transformar a onda mecânica som em um estímulo elétrico que possa ser lido pelo cérebro, tá bem? Então, a cóclea ela tem essa importância para nós, audição. Depois, também tínhamos os ossos sesamoides, né? O conceito de um osso sesamoide é um osso que está colocado entre tendões, e o grande exemplo de ossos sesamoides que nós vamos ter é a patela. A patela está colocada entre dois tendões. Um tendão suprapatelar, ou seja, acima da patela, e um tendão infrapatelar, que é abaixo da patela. Tá? Então, a patela ela está ligada diretamente com o quadríceps, com o mecanismo extensor do joelho. Então, a função da patela é aumentar o braço de alavanca que o quadríceps vai fazer na extensão do joelho, dar vantagem mecânica para o joelho. Tá? Depois, também falamos que o osso longo, tá, é o único que vai ser classificado em partes, né, tamanha a importância que ele vai ter para nós dentro do esqueleto, e daí como partes de um osso longo, nós vamos ter as epífises, a diáfise e as metáfises, tá? Falamos também da questão dos tipos de células que nós vamos encontrar no tecido ósseo, tá? Que basicamente nós vamos encontrar duas células, ok? Temos também uma terceira, que é a célula óssea chamada de osteócito. O osteócito é uma célula quiescente. O que significa uma célula quiescente? É uma célula que está em estado de inatividade. Então, nós vamos ter muitos osteócitos que não estão ativos metabolicamente. Por quê? Porque eles não estão sendo requisitados. Mas elas podem se transformar? Podem. Então, um osteócito
pode se transformar num osteoblasto, que é uma célula produtora de matriz óssea. Então, na verdade, os dois principais tipos de células que nós vamos encontrar são os osteoblastos, que vão formar matriz óssea, vão formar o tecido ósseo, e o osteoclasto, que ele vai degradar a matriz óssea, tá? Para liberar cálcio para a corrente sanguínea. São os dois principais exemplos de células que nós vamos encontrar no tecido ósseo. Que mais? Aí, depois falamos do tecido ósseo compacto e esponjoso, da placa epifisária. Tá? A placa epifisária é uma estrutura que vai estar presente num osso jovem. O que significa ser um osso jovem? Significa ser um osso que está em processo de maturação. Quando termina o processo de maturação de um osso? Quando termina a puberdade. Tá? Quando nós entramos na fase adulta. Então, lá termina todo o nosso processo de crescimento e também acaba fazendo um processo de consolidação da placa epifisária. Por que precisa existir placa epifisária? Porque o nosso osso longo, ele precisa crescer, no sentido pondoestatural, crescer em comprimento. Ah, mas então é somente no osso longo que eu vou encontrar a placa epifisária? Sim, é somente no osso longo que nós vamos encontrar placa epifisária. Terminou o processo de crescimento, vai haver um processo de consolidação dessa placa epifisária, e o que nós temos depois no osso adulto é somente uma marcação, ó, uma linha que nos marca e que nos demonstra que existiu ali em algum momento da vida uma placa, tá? E essa placa epifisária, ela é formada de tecido cartilaginoso. Aí, na fase adulta, no osso adulto, a região da placa epifisária, então, ela é substituída por uma estrutura chamada, então, de metáfise, tá? Então, metáfise existe no osso adulto. Antes disso, no osso jovem, ao invés de metáfise, eu tenho placa epifisária, tá? Aqui as denominações, o que são essas placas epifisárias, tá? E aí, foi aqui que nós paramos na aula passada, ó, características anatômicas de superfície dos ossos, tá? Ficou alguma dúvida em relação ao que a gente falou ontem, de todo esse contexto? Acho que não, né? Foi só a revisão de conceitos ali, a gente só foi revisando algumas coisas. Alguém ficou com alguma dúvida sobre alguma coisa? Não? Tudo certo? Beleza. Quem ficou com alguma dúvida aí se manifeste. Tá? Bom, então assim, ó, voltando aqui ao que a gente estava falando. Paramos aqui, então, ontem, tá? Em características anatômicas de superfície dos ossos. Bom, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o osso é uma estrutura, ele é regular, tá? A linha do osso, ela é uma estrutura regular, e aí qualquer alteração na estrutura desse osso, seja no sentido de fazer uma elevação, de fazer um relevo, de fazer uma saliência, ou de fazer uma depressão, de fazer uma reentrância, de fazer um buraquinho no osso, isso significa perda da continuidade da linha óssea. Nesse momento, tá, que nós temos essa perda de continuidade da linha óssea, nós precisamos dar nome para essas estruturas, para essas alterações. E aí surge, então, a necessidade de nós começarmos a entender essas características e esses acidentes ósseos que vão estar marcando a superfície das estruturas ósseas, tá? Então, a superfície dos ossos possui várias características estruturais adaptadas à função específica. O que é função específica? Eu tenho uma depressão no osso que significa, por exemplo, para a passagem do nervo, para acomodar a passagem do nervo. Eu tenho um forame que significa que por ali vão passar estruturas, que podem ser estruturas vasculares, podem ser nervosas, pode ser N estruturas. Eu tenho um sulco, que esse sulco serve para alojar um tendão. Nós vamos encontrar lá no húmero, por exemplo, o sulco intertubercular. Para que serve o sulco intertubercular? Para passar o tendão da cabeça longa do bíceps. Então, nós temos vários acidentes ósseos, tanto em depressão quanto em saliências, que eles têm funções anatômicas, tá? Nenhuma saliência ou nenhuma depressão, ela existe sem uma necessidade. Também todas são extremamente planejadas, extremamente arquitetadas para acomodar outras estruturas do sistema musculoesquelético,
ok? Não somente músculo esquelético, mas também outras estruturas, tanto vasculares quanto nervosas, por aí afora. Ou seja, nada existe por acaso, tá? Essa que é a grande verdade. Os acidentes ósseos, então, eles vão ser superfícies articulares, eles podem ser depressões, podem ser tuberosidades, cristas, linhas de inserção, tudo isso são acidentes ósseos, ok? Vejam bem, aqui nós temos uma imagem que mostra para nós a epífise, tá? A epífise proximal do fêmur. Nessa epífise proximal, nós vamos encontrar, por exemplo, aqui, ó, um acidente, tá? Uma saliência óssea, que vocês vão notar que essa saliência óssea, ó, ela é mais polida, tá? Ela é mais lisa do que as demais. Então, essa aqui é uma saliência óssea articular. Então, aqui eu tenho a cabeça do fêmur, que serve para formar a articulação do fêmur. Por isso que ela é uma saliência do tipo articular. Agora, aqui, ó, nós temos uma outra saliência, que é a saliência do trocânter maior. No trocânter maior, nós não temos articulação, nós temos sim inserção de tendões, tá? Como, por exemplo, o glúteo máximo, o glúteo médio, tá? Também vão estar inseridos em trocânter maior, mas daí essa saliência não entra na formação de uma articulação. Então, essa saliência aqui, ela é uma saliência não articular, ok? Então, nós vamos poder classificar saliências como articulares, formadoras de articulação, e não articulares como não formadoras de articulação. Aqui eu tenho uma depressão, tá? Essa depressão aqui é o colo do fêmur. Nessa depressão aqui nós não temos nenhuma estrutura articular. Então é uma depressão não articular, ok? Assim como nós vamos ter depois, quem vai se encaixar aqui na cabeça do fêmur é o acetábulo, que está colocado lá no osso ilíaco. Então, o acetábulo é uma depressão, e essa depressão, então, ela é uma depressão articular, porque ela entra na formação de uma articulação. Então, as saliências e as depressões ósseas, elas podem ser subclassificadas em articulares e não articulares. Articulares formam articulação, não articulares não formam articulação, tá bem? Qualquer depressão e qualquer saliência óssea pode ser subclassificada dessa forma, tá bem? Por aí, tranquilo? Essa definição está tranquila na cabeça de vocês? O que é uma saliência, o que é uma depressão articular ou não articular? Beleza? Vamos adiante, então. Opa. Aqui. Aí, então, agora, nós entramos numa subdivisão do sistema esquelético como um todo, tá? Uma divisão do esqueleto em si. Então, o esqueleto ele pode ser dividido de duas formas. Ele pode ser dividido em esqueleto axial ou também o que nós vamos chamar de esqueleto apendicular, tá? O que significa o esqueleto axial? Axial, pensem em eixo. Então, o esqueleto que forma o eixo central. Quem é que está formando o nosso eixo central? Crânio, coluna vertebral, caixa torácica, tá? Esse é o eixo central do nosso esqueleto. Aí, associado a esse esqueleto axial, nós vamos ter um esqueleto chamado de apendicular. O que significa o esqueleto apendicular? É aquele que, através de cinturas, vai conseguir fazer uma inter-relação com os membros superiores e inferiores. Então, o esqueleto apendicular, ele é cinturas e membros, ok? Então, eu tenho cintura escapular e membros superiores. Eu tenho cintura pélvica e membros inferiores. Então, esse é o meu esqueleto apendicular. Só aí, a gente precisa tomar alguns cuidados, tá bem? Nessas duas imagens aqui, nós temos aqui, ó, em amarelo, tá? Nessa primeira imagem, está mostrando o esqueleto axial. Então, o crânio faz parte do axial, coluna vertebral toda faz parte do axial e a caixa torácica toda, ó, costelas e externo faz parte do esqueleto axial, tá bem? Nessa imagem do lado aqui, ó, o azul é o esqueleto axial e o que é amarelo agora, ó, é o esqueleto apendicular. Então, notem, ó, aqui a gente tem a cintura escapular. Cintura escapular é formada por duas escápulas posteriormente e pelas duas clavículas anteriormente.
e aí os dois membros superiores. Na região inferior, nós temos dois ossos ilíacos, um do lado e o outro osso ilíaco do outro, formando a cintura pélvica, e aí membros inferiores, tá? Cuidado com as pegadinhas, ok? Sacro é coluna vertebral, faz parte do esqueleto axial. Ilíaco é cintura pélvica, faz parte do esqueleto apendicular. Escápulas e clavículas são esqueleto apendicular, porque também vão formar cinturas, tá? Então, se vocês quiserem tomar nota, guardem bem isso, tá bem? O que forma o esqueleto axial? Crânio, coluna vertebral, caixa torácica. O que forma esqueleto apendicular? Precisa escrever isso ou não, né? Não? Beleza. Esqueleto apendicular, então, tá? Formado por cinturas, escapular e pélvica, membros superiores e membros inferiores, tá? Questão de prova também, inclusive. Tá? Barbado. Bem, desses conceitos que a gente falou até agora, desse sistema esquelético, alguém ficou com alguma dúvida? Não? Sim? Talvez? Tá tudo bem? Ok? Não é bem simples. Vamos embora. Agora, tá? Nós começamos a falar sobre o sistema articular, tá bem? Bom, daqui para diante, os conceitos eles começam a ficar um pouco mais complexos, um pouquinho mais, não vou dizer difíceis, eles começam a ficar um pouquinho mais estranhos para vocês, porque é um sistema que até a gente não abordou muito, acho que até eu nem abordei na processos no semestre passado, tá bem? Mas, por isso que eu sabia que a gente ia ter que bater muito nisso aqui agora nesse semestre. Então, vamos lá. Eu disse ontem para vocês que vocês guardassem já um conceito básico de articulação. Tá? O que significa uma articulação? É o ponto de contato de dois ou mais ossos. Tá? Isso é uma articulação, certo? Então, olha só, união que tem por finalidade exclusiva colocar os ossos em contato, permitindo a união entre extremidades. Então, resumindo isso, é o ponto de contato entre dois ou mais ossos. Certo? Então, para que os ossos se conectem, para que eles entrem em um processo de conexão, tem que haver uma cartilagem, tem que haver um revestimento cartilaginoso. Porque senão, se o osso encostar com outro osso, tá, de forma direta, vai haver uma consolidação. E esse osso, então, ele não tem capacidade de articular. Então, essa é uma diferença muito importante. Tá? Então, para que uma articulação seja formada, eu preciso da interposição entre esses dois ou mais ossos de um tecido cartilaginoso, tá bem? Para impedir que haja consolidação entre as duas estruturas ósseas. A articulação é a conexão entre duas ou mais superfícies ósseas ou cartilagíneas, permitindo a construção multiplanar do esqueleto que dará sustentação aos demais tecidos moles constituintes do corpo humano. Olha que bonito isso, tá? Então, na verdade, a articulação é... que inclusive o professor não sabe nem escrever articulação, né? Escreveu articulação, meu pai do céu. Articulação. E aqui, inclusive, não botou nenhum acento, né? E depois quer corrigir os acentos dos outros, hein? Então, ou seja, definição de articulação, ponto de contato entre dois ou mais ossos, ok? Isso é o que a gente precisa ter em mente. Uma outra coisa que nós vamos ter que ter em mente, dependendo da literatura que vocês pegarem, vocês vão encontrar o termo juntura, tá? O que significa juntura? Juntura significa juntar. Então, algumas literaturas mais antigas, tá, elas ainda estavam usando esse termo, ao invés de usar o termo assim, ó, articulação do ombro, eles estavam usando o termo juntura do ombro. Articulação do quadril,
ele estava usando juntura do quadril. Então, dependendo da literatura que vocês pegarem, vocês podem encontrar esse termo, tá? Ou dependendo do que vocês pesquisarem pela internet, pode aparecer esse termo para vocês, o termo juntura, tá bem? E aí, essas estruturas articulares, tá? Elas vão ser classificadas. Nós vamos classificar as articulações em 3 grandes grupos, tá? Articulações que nós vamos chamar de fibrosas, tá? E aí tem um nome também que ele é mais antigo, mas pode aparecer para vocês em algum material. Sinartrose, tá? Sinartrose é sinônimo de articulação fibrosa. Ah, mas qual é o termo que o senhor usa? Fibrosa, tá? Sem a menor sombra de dúvida. Não vou ficar chamando de sinartrose, anfiartrose e diartrose. Esquece, isso é coisa do passado. Vamos chamar de fibrosa, tá? Uma articulação que é imóvel. Vamos chamar de cartilagíneas, tá? Uma articulação que ela tem pouco movimento. E de sinoviais, uma articulação que tem amplos movimentos, que tem muita capacidade de movimentação, tá? E aí voltamos aos nossos exemplos. Uma articulação fibrosa, tá? Que ela não tem capacidade de movimento. Exemplos, ossos do crânio, tá? A articulação frontoparietal, tem um mosquito voando em mim aqui. Articulação frontoparietal, a articulação interparietal, a articulação parieto-occipital, e aí, uma coisa que também já vamos acostumar nosso ouvido, tá bem? O nome de uma articulação, normalmente, tá, é das estruturas que estão formando ela, certo? Por exemplo, se a gente falar da articulação do ombro, tá, uma boa parte dos materiais hoje já aceita a gente chamar o ombro cientificamente de ombro, tá? Mas até um tempo atrás, a articulação do ombro, ela é chamada pelo seu nome mais científico, que é o nome de articulação glenohumeral. Por que glenohumeral? Por causa da cavidade glenoide junto com a cabeça do úmero. A articulação do quadril também vocês podem encontrar sob o nome de articulação coxo-femoral. Que mais? Articulação do joelho, tá? É a articulação fêmuro-tibial. Articulação da tíbia com a fíbula, tibio-fibular. Articulação da fíbula com o talos, talo-fibular. Articulação do rádio com o carpo, radiocárpica, articulação radiocárpica. Articulação do rádio com a una, articulação radio-unar. Então, acostumem o ouvido de vocês, porque várias vezes eu vou falar isso, tá? Então, na verdade, o que eu estou falando? Eu estou falando de um nome, de uma articulação, tá? De uma forma científica, de uma forma anatômica, tá bem? Cotovelo vai ser a articulação úmero radioulnar, tá bem? Então, o nome de uma articulação, ele traz dentro dele o conceito dessa articulação, tá bem? Quem é ela? Quem são os ossos que estão formando ela, tá bom? Então, tomem cuidado com isso. O nome da articulação traz muitas informações para nós. Que mais? Articulação cartilagínea. Nós vamos ter como articulação cartilagínea uma articulação que tem pouca capacidade de movimento. O que nós vamos colocar aqui de exemplos? As articulações intervertebrais. Tá? As articulações intervertebrais, elas são articulações cartilagíneas. As articulações sacroiliacas também são cartilagíneas. O que mais que a gente pode botar? A sínfise púbica também é uma articulação cartilagínea. Tá? Então, aqui são alguns exemplos disso. Articulações sinoviais são todas aquelas que vão apresentar grande capacidade de movimento, tá? Interfalangiana proximal, interfalangiana distal, a metacarpofalangiana, a interfalangiana proximal, interfalangiana distal dos dedos do pé, a metatarsofalangiana, a radiocárpica, tá? A articulação do cotovelo, a glenohumeral, o joelho, o quadril, tudo isso são articulações sinoviais. Aqui, ó, a temporomandibular também, né, que é a articulação do osso temporal com a cabeça da mandíbula. Tudo isso são articulações sinoviais, são articulações que têm ampla capacidade de movimento.
Essa é a grande sacada de uma articulação sinovial, tá? Mas para que ela funcione assim, ela vai ter alguns componentes específicos que já já a gente vai ver, que a gente vai conhecer, tá bem? Tranquilo por enquanto? Tudo certo? Ok, vamos embora. Bem, quando a gente fala, então, da primeira classe de articulações que nós vamos ter, que é a articulação fibrosa, tá? O elemento que vai estar interposto entre os ossos dessa articulação, ele é um tecido conjuntivo fibroso, tá? Ele é uma cartilagem fibrosa. Então, nesse momento aqui, ó, eu tenho uma articulação onde as peças ósseas estão unidas por um tecido fibroso. Isso significa que esses ossos não vão se mexer. Esse tecido fibroso ele não vai permitir movimentação entre essas peças ósseas, tá? Então, os ossos do crânio, depois que termina a consolidação, porque nós vamos nascer, tá? O bebê vai nascer, e durante alguns meses, ele vai haver um processo de fechamento e de consolidação das estruturas ósseas do crânio. Então, isso é um processo que vai levar alguns meses. Para alguns ossos do crânio terminarem o seu processo de consolidação e o seu processo de soldadura, vai levar alguns anos, tá? Para algumas estruturas do crânio. Mas depois que termina esse processo, não existe mais possibilidade de movimento. E aí essa articulação, então, ela é preenchida por um tecido conjuntivo fibroso, tá? Nós temos alguns tipos aqui, algumas subclassificações de articulações fibrosas, como por exemplo aqui, ó, sindesmoses. Então, é uma articulação com grande quantidade de tecido fibroso que pode formar uma membrana ou ligamento interósseo. Vou encontrar uma sindesmose, por exemplo, na articulação radioulnar distal, tá? A radioulnar distal não tem capacidade de movimento, ela é uma sindesmose. Onde mais posso encontrar sindesmoses? As tibiofibulares, tanto proximal quanto distal, são sindesmoses, tá? Que mais eu posso dizer como sindesmose? Que eu lembro de cabeça agora são essas. Por enquanto são essas que eu lembro. E aí, a articulação do dente com os alvéolos lá da mandíbula e da maxila é uma articulação também de sindesmose, tá? Mas que vai receber um nome particular de gonfose. O que eu tenho a mais para dizer para vocês a respeito disso, tá? Que eu vou ter também como subclassificação de uma articulação fibrosa as suturas. Quem são as suturas? São aquelas articulações que estão unindo justamente os ossos do crânio. Então, no crânio eu vou ter várias suturas, tá? E aí, aqui a gente tem algumas classes delas, ó, suturas planares, suturas escamosas, suturas serráteis, esquindileses. Mas isso, eu não quero que vocês gastem, tá, tempo e que vocês gastem memória guardando estas subclassificações aqui de uma articulação fibrosa, porque não vale a pena, tá? A única coisa que vale a pena, assim, ó, de todas essas subclassificações, guardar o nome, é isso aqui, ó, sindesmose. Porque nós vamos falar, por exemplo, assim, ó, vocês vão ouvir falar, né, depois da vida de vocês, o paciente sofreu uma fratura de tornozelo com ruptura da sindesmose. O que significa ruptura da sindesmose? A juntura, tá? A articulação fibrosa do tornozelo lá, a tibiofibular, ela se rompeu. E aí, agora, cada vez que o indivíduo soltar o peso em cima do tornozelo, a tíbia e a fíbula vão se abrir, tá? E isso vai fazer impactação em cima do osso do talos. Então, a única subclassificação que vale a pena a gente guardar o nome é isso aqui, ó, as sindesmoses, tá? É a única coisa. De resto, não precisa guardar, tá? Não precisa ficar decorando suturas, tá? Quem são as suturas? Se eu disser para vocês sutura, vocês sabem que é crânio. Então, ok, perfeito, fechou, tá? Só agora precisa, assim, ó, fazer a interpretação e a leitura de
quem são as articulações fibrosas que nós vamos encontrar? Entre os ossos parietais, eu tenho uma articulação fibrosa. Entre o osso frontal e parietais, eu tenho articulação fibrosa. Aí são os exemplos que a gente vai encontrar, tá bem? Vejam aqui nessa imagem, ó. Por exemplo, aqui eu tenho o antebraço, tá? Aqui está o rádio, aqui está a ulna, e aqui, ó, a rádio ulnar distal, ó, eu tenho a sindesmose da rádio ulnar distal, que é uma articulação fibrosa também, tá? Aqui eu tenho, ó, tíbia, aqui eu tenho fíbula. Aqui eu tenho, ó, sindesmose tibiofibular proximal e aqui sindesmose tibiofibular distal, tá bem? Essa aqui, ó, vai formar a articulação do tornozelo. Agora imagina, o cara quebra o tornozelo aqui e ainda rompe a sindesmose. O que vai acontecer? Ele vai ficar com o tornozelo totalmente instável, ele não vai conseguir caminhar de forma adequada. Possivelmente é uma fratura e uma lesão que necessitarão de cirurgia reparadora, tá? Provavelmente de parafuso e placa aqui para poder recompor essa organização articular aqui, tá bem? Essa aqui, ó, é a calota craniana, ó, suturas, tá? Aqui está o osso frontal, aqui está o osso parietal, então aqui eu tenho a sutura frontoparietal, sutura entre os parietais, sutura entre o parietal e o occipital, então aqui também a gente tem exemplos de articulações fibrosas. Essa imagem aqui, ó, é um corte transverso dessa articulação fibrosa aqui. Então, vejam, aqui está a estrutura óssea, aqui está a estrutura óssea, e no meio eu tenho um tecido conjuntivo, ó, fazendo a sutura, fazendo a juntura dessas estruturas ósseas ali. Aqui, ó, mandíbula, tá? Maxila. Agora vejam aqui, ó, os dentes colocados nos alvéolos maxilares, nos alvéolos mandibulares. Isso aqui também é uma articulação do tipo fibrosa, tá? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente sempre é que uma articulação fibrosa, ela tem muita resistência, tá? Ela é muito firme, ela não possui e ela não permite nenhuma capacidade de movimento. Essa é a ideia que eu quero que vocês fiquem de uma articulação fibrosa, certo? Compreendido por enquanto? Sim. Então, tá bom. Bem, agora vamos, então, falar sobre as articulações cartilagíneas, tá? Uma articulação cartilagínea, ela é uma articulação que ela tem capacidade de movimento, tá? Vamos começar por aí. Ela já é diferente de uma fibrosa porque ela tem capacidade de movimento. Mas ela tem muita capacidade de movimento? Não, ela tem pouca, tá? Então, ela tem pouca capacidade de movimento. Alguns autores vão chamar, inclusive, de hipomóvel, tá? Que ela tem pequena capacidade de se movimentar. Essa articulação cartilagínea, tá? Ela já é diferente da articulação fibrosa, porque a articulação fibrosa, ela tem um tecido fibroso colocado entre as estruturas ósseas, tá? Formando a articulação. E aqui, nós temos uma articulação que ela possui uma cartilagem hialina, que vai estar colocada entre as estruturas ósseas, tá bem? Essa cartilagem hialina, ela já vai deixar um pequeno espaço. Ó, notem aqui, ó, isso aqui é uma imagem de vértebras, tá? Aqui 3 vértebras torácicas, aqui já 2 vértebras lombares, e aí nós temos um espaço entre o corpo, ó, tá bem? E esse corpo vai ser preenchido com um disco. E agora, esse disco, ele é maleável. E esse disco maleável, então, vai permitir uma capacidade de movimento. E é essa capacidade de movimento, tá, que vai tornar, então, uma articulação vertebral uma articulação cartilagínea, tá bem? Então, essa característica aqui, ó, de ter um disco colocado entre a articulação, é que também vai caracterizar isso como uma articulação cartilagínea. Aqui uma outra imagem, ó, do externo, tá bem?
Aqui nós temos, ó, o manúbrio do externo, tá? O corpo do externo e o processo tifoide. No momento que faz um corte transverso, aqui no corte frontal, desculpe, no externo, vejam só aqui, ó, aqui está o manúbrio cortado, aqui está o corpo cortado. E vejam aqui, ó, entre o manúbrio e o corpo, nós temos um disco também, tá? Então, esse disco, ele permite um pouco de movimentação do manúbrio em relação ao externo, tá? Por que que esse movimento do manúbrio em relação ao externo é importante? Porque se a gente olhar pela lateral, cada vez que nós inspiramos, o manúbrio vai fazer isso em relação ao externo. E cada vez que nós respiramos, isso retorna, tá bem? Essa articulação manúbrio-external é uma articulação extremamente importante durante o processo respiratório. E é uma articulação que muitas vezes, inclusive, é subestimada, tá, por nossos fisioterapeutas. Ela é subestimada durante o processo de tratamento das patologias respiratórias. Então, a mobilidade do manúbrio em relação ao corpo externo é uma mobilidade extremamente importante, embora reduzida, é uma mobilidade muito importante para que a caixa torácica ela ganhe expansibilidade no sentido anterior, no eixo anterior, tá? E a caixa torácica, lembrem, ela vai mudar o seu diâmetro em 3 eixos. Então, no sentido anterior, quem vai estar trabalhando mais, inclusive, sobre isso, é essa articulação manúbrio external. Manúbrio external. Quer que eu escreva? Tá, de nada. Tá, vou escrever aqui. Nada. Aqui nós temos, tá, algumas imagens que estão colocadas aqui também, ó, a respeito de, aliás, tá fora do contexto, inclusive, tá? Aqui nós temos a articulação do osso etimoide com outros ossos do crânio, ó, etimoide com o frontal, etimoide com o nasal, o etimoide com o esfenoide, o etimoide com o vômer aqui embaixo, tá? São articulações que elas são fibrosas, tá? Essa imagem aqui desconfigurou do arquivo e veio para cá dentro das cartilaginhas. Mas são articulações que elas são do tipo fibrosas, tá bem? Então, por exemplo, aqui, ó, nós vamos ter a articulação do etimoide com o esfenoide. A articulação esfenoetimoidal, tá? A articulação do vômer com etimoide, a articulação vômer etimoidal, a articulação do nasal com etimoide, nasoetimoidal, tá? Então, essas são as articulações que a gente vai ter. Quando você vai fazer uma formação de um nome de uma articulação, normalmente vai se levar em consideração a primeira letra do nome do osso, tá? Então, o osso que tiver a letra dentro do alfabeto mais na frente, ele vai vir primeiro. É uma regra anatômica, tá? Só para a gente ter conhecimento disso. Aqui. Essa aqui, ó, é um exemplo também de um outro tipo de articulação cartilagínea, tá? A sínfises. Então, por exemplo, aqui eu tenho a junção, ó, do osso ilíaco, do osso ilíaco esquerdo com o osso ilíaco direito, e bem no centro aqui, ó, nós temos os 2 pubis, tá? Que não esqueçam, o osso ilíaco, ele é formado por outros 3 ossos, né? Que é o pubis, o íleo e o isquio. Então, os 2 pubis dos 2 ilíacos, ó, eles estão unidos entre si por uma sínfise, por um disco também, que é a sínfise púbica, tá? Então, aqui nós temos a formação de um outro tipo, de um outro exemplo de articulação do tipo cartilagínea. Tranquilo? Tudo bem?
Beleza. Vamos adiante aqui. Bom, e aí então, tá? Agora entramos dentro das articulações, digamos assim, que mais vão dar trabalho para o fisioterapeuta, tá? Que são as articulações sinoviais. Fora as articulações sinoviais, tenho para dizer para vocês que a articulação que mais vai nos dar trabalho é a articulação vertebral, a articulação cartilagínea das vértebras. De resto, a maior parte das encrencas que nós vamos encontrar dentro da clínica ortopédica vai ser em cima das articulações sinoviais, tá? Então, uma articulação sinovial, ela se caracteriza por ser uma articulação que tem muita mobilidade, tá? Ela tem muita capacidade de se movimentar. Por que ela possui essa grande capacidade? Porque, primeiramente, tá? Deixa eu pegar uma imagem aqui. Ela é uma articulação que ela tem espaço. Olha aqui, ó. Ela tem espaço entre as estruturas articulares. Essa aqui é a articulação do ombro, ó. Aqui está a cavidade glenoide da escápula, aqui está a cabeça do húmero. Vejam que entre as duas, ó, entre as duas estruturas ósseas, existe um espaço. Esse espaço é extremamente importante para garantir a mobilidade de uma articulação sinovial. Agora, já coloquem também na cabeça de vocês, do ponto de vista patológico, tá? Se uma articulação sinovial, ela perder o espaço, se ela ficar o que a gente vai chamar de impactada, tá? Ela vai perder capacidade de se movimentar. Então, o espaço articular é uma coisa extremamente importante que nós vamos buscar sempre dentro do tratamento da fisioterapia. Tá? Não importa a articulação que seja, a articulação a interfalangiana. Se a interfalangiana não for tracionada e não for ganhado espaço entre as estruturas das falanges para que o dedo consiga dobrar, esquece que não vai haver movimento articular. Ombro, da mesma forma, se o ombro tiver impactado, o húmero tiver impactado na glenoide, esse ombro ele precisa ser distracionado para ganhar amplitude. Então, quando se trata de patologias ortopédicas e a patologia ortopédica está causando redução do espaço articular, a primeira coisa que nós vamos buscar é tratar o ganho desse espaço articular, ganhar novamente esse espaço articular. Como? Através de N técnicas, tá? N técnicas mesmo. Claro que também vamos precisar definir por que essa articulação ela se impactou, tá? Não é simplesmente assim, eu vou soltar o quadril. Tá? A gurizada sempre fala, o paciente está com o quadril preso, vou soltar o quadril, mas ele está preso por algum motivo. Então, a gente tem que descobrir por que prendeu, e aí, então, a gente solta. Né? Não é simplesmente soltar a moda louca lá e deu. Mesma coisa é manobra de thrust, manobra de ficar estalando, assim, coluna, estalando o pescoço. Depois, quando vocês aprendem, assim, vocês vão adorar isso, vão querer estalar todo mundo, tá? Não é assim que o barco funciona também. Não é simplesmente assim, eu aprendi uma técnica, eu saio aplicando, a Deus dará. Não. O troço não funciona assim. Então, tem que ter critério, tem que ter calma e tem que ter avaliação. E aí a gente vai estudando caso a caso quando, como e por que aquela técnica ela vai ser aplicada naquele paciente, naquele momento, naquela situação. Tá? Então, fisioterapia não é só fazer exercício, não. Vamos com calma no andor aí. Tá? Bem, então, uma articulação sinovial, a primeira característica dela, então, é ter muito movimento. E esse movimento acontece às custas de existir um espaço intraarticular, um espaço que vai permitir que essas estruturas elas se movimentem. Tá? Se o espaço estiver reduzido, a mobilidade articular também vai estar reduzida. Tá? Isso é básico. Já levem isso para a vida. Vou voltar aqui. Aqui. Não, aqui. Bom, essa articulação, então, tá, além da cavidade articular, ela vai ter peças, tá, que vão precisar, elas vão necessitar, as extremidades ósseas, as extremidades articulares, elas vão precisar de um líquido que seja um líquido lubrificante, tá bem? Uma coisa que nós vamos encontrar, tá, só passando aqui na frente para mim mudar o slide, ó, uma articulação sinovial, ela é composta por uma cápsula articular, por uma cavidade articular, que é o espaço, né,
por uma sinóvia, que é uma membrana que reveste a cápsula articular, reveste internamente essa cápsula articular, superfícies articulares, tá? E cápsula articular, que a gente já citou lá atrás. Bem, superfície articular. As superfícies articulares numa articulação sinovial, ela é revestida por uma cartilagem também hialina. Essa cartilagem, ela é lisa, ela é polida e ela é avascular. Guardem esses três termos, tá? Lisa, polida e avascular. O que significa ser lisa? Não tem rugosidade nenhuma. O que significa ser polida? Não existe índice de atrito, tá? O atrito é mínimo. E avascular, ela não recebe suprimento de vasos sanguíneos, tá? Ela não recebe sangue. Ah, mas então como é que ela se nutre? Nós já vamos falar como ela se nutre, tá bem? Bom, eu estou falando para vocês que ela é lisa e que ela é polida, tá? Que ela tem muito baixo coeficiente de atrito. Então, na realidade, tá? Mesmo sendo esse coeficiente de atrito baixo, ainda ela tem algum grau de atrito. Para que esse atrito não exista, nós vamos ter a presença de um líquido chamado de líquido sinovial. E esse líquido sinovial, ele vai deixar essa estrutura ainda mais polida, ainda mais deslizante, tá? Mais lubrificada ainda. E também, esse líquido sinovial, ele vai ser o responsável pela nutrição da cartilagem articular. Então, cada vez, tá, que uma articulação ela fizer o seu movimento, digamos que aqui, ó, eu tenho o joelho. Cada vez que o joelho flete e que o joelho estende, a pressão no líquido sinovial dentro do joelho, ela aumenta e ela diminui. Fez a flexão, a pressão em cima do líquido sinovial aumentou. O que acontece com esse líquido sinovial? Ele começa a se impregnar nas células da cartilagem hialina, tá? Impregna essa célula, nutre ela, e aí quando eu faço novamente a extensão, esse líquido sinovial ele é sugado de dentro das células da cartilagem hialina. Então, eu nutri a cartilagem com líquido quando eu fiz a flexão, que eu aumentei a pressão dentro da articulação, e eu tirei os restos metabólicos dessa célula cartilagínea quando eu fiz a extensão do joelho. Então, o movimento, ele é responsável pela nutrição articular. Quanto mais eu movimentar uma articulação, mais eu vou fazer com que o líquido sinovial ele impregne e ele seja retirado de dentro da cartilagem articular. Então, o movimento, ele é necessário para a nutrição articular. Assim como o movimento, ele é o fator que vai estimular a membrana sinovial que está revestindo internamente a cápsula articular, para que essa membrana sinovial ela produza líquido sinovial. Então, o movimento, ele é o responsável pela produção também do líquido sinovial. Vejam duas coisas que o movimento já produz para nós. Produz nutrição da cartilagem e também produz o líquido sinovial, estimula a produção do líquido sinovial. Tanto é que uma articulação, se ela ficar parada durante muito tempo, e esse muito tempo significa mais do que 24 horas, inclusive, se uma articulação ela fica parada durante muito tempo, ela vai sofrer um processo, ó, deixa eu voltar aqui, um processo de anquilose. Tá? O que significa anquilose? Uma articulação que perdeu a capacidade de fazer o movimento. A articulação secou e não consegue se movimentar, tá bem? Então, se vocês imaginarem, por exemplo, assim, ó, tem um paciente lá que sofreu um acidente e ele vai ficar muito tempo acamado no hospital. Esse paciente, mesmo acamado, mesmo que ele não tenha condições de se movimentar sozinho, ele deve receber a visita do fisioterapeuta no mínimo uma vez ao dia para fazer a movimentação das articulações dele. Mesmo que de forma passiva, eu vou estar estimulando a produção de líquido sinovial para não deixar que essa articulação ela fique rígida, para que ela fique seca. Tá? Se nós pensarmos hoje, por exemplo, hoje
o nível de imobilização de uma fratura, ele é muito menor do que antigamente. Antigamente, o cara sentia uma dor no tornozelo e já botava uma tala engessada no tornozelo do sujeito para ele ficar com o tornozelo engessado. Isso não existe mais hoje. Hoje, o cara faz uma fratura de tornozelo e ele bota um RoboFoot, bota uma órtese lá no tornozelo, que essa órtese pode ser retirada e pode ser manuseado, pode ser manipulado esse tornozelo para manter a mobilidade articular, para que quando o cara volte a caminhar, volte a sustentar peso, esse tornozelo não esteja totalmente duro, né? Não existe mais aqueles engessamentos que existiam antigamente, de engessar o braço inteiro do sujeito porque ele fez uma fratura de punho, uma fratura de rádio, fratura de una, para que ele fique com o braço totalmente imobilizado. Isso não existe, isso é coisa do passado. Existe na cabeça de alguns velhos médicos ainda hoje, né? Mas isso, do ponto de vista de evidência científica, não existe, tá? Então, uma articulação sinovial, ela depende do líquido sinovial, e o líquido sinovial depende de movimentação para que ele seja produzido. E essa produção do líquido sinovial é importante porque o líquido, além de lubrificar a articulação, esse líquido ele vai ajudar a nutrir a cartilagem articular, tá bem? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é extremamente importante depois, quando vocês forem para a prática clínica, ou quando vocês iniciarem prática clínica, vai chegar assim uma véia para vocês dizendo assim, ó, mas eu tô com dor no joelho, eu tenho uma artrose no joelho, meu joelho está desgastado, a cartilagem foi tudo pro saco, né? A cartilagem se gastou toda, comeu a cartilagem do joelho. E aí o médico mandou ficar parado sem fazer exercício. O médico disse que não é para mim fazer fisioterapia, inclusive mandou o que é para fisioterapia fazer, ó. Aí mandou a fisioterapia fazer ultrassom, mandou a fisioterapia fazer massagem, mandou a fisioterapia fazer um monte de coisa, né? Aí a gente só não rasga na frente da véia para a véia não ficar brava. A gente pega aquela listinha, larga de lado, né? Vai avaliar o joelho da véia e vai dizer a primeira, é desaforo, mas ainda existe. Não te ilude que não existe, não. Existe sim. A mesma coisa assim, ó, vem lá, vamos fazer fortalecimento do quadríceps e alongamento dos isquiotibiais, né? Bota de lado, cada um no seu quadrado, quem define o que vai fazer da fisioterapia sou eu, né? Se eu defino que eu vou rezar pela paciente, o problema é meu. O paciente não quiser, ela procura outro. Enfim, vai vir isso para vocês, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer com um paciente que tem artrose não é deixar esse paciente parado. Primeira coisa que vocês vão ganhar com esse paciente vai ser a amplitude articular, ganhar novamente espaço na articulação. Precisamos ajudar a controlar a dor? Precisamos, vamos tentar controlar a dor, vamos tentar controlar o processo inflamatório, vamos tentar controlar edema de todas as formas que nós temos. Mas, em momento algum, nós vamos dizer para esse paciente ficar sentado em casa com a perna esticada, ou que ele vai ter que ficar sentado em casa sem poder caminhar. Em momento algum, nós vamos nos dar esse direito de mandar o paciente ficar parado em casa. Não, pelo contrário. Quanto mais esse paciente se movimentar, mais ele vai ficar com a musculatura ao redor da articulação forte, mais esse paciente vai ficar também com capacidade de mobilidade do joelho. Então, ou seja, a dor, a primeira coisa que a dor vai tentar é nos impossibilitar de fazer alguma coisa. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que se eu estou com dor, eu não vou fazer, tá? Isso tem um termo bonito, ultimamente, que a gente usa para isso, que é cinesiofobia. Se eu estou com dor, eu não vou me movimentar. Isso é cinesiofobia, tá bem? Pelo contrário, eu estou com dor, eu preciso me movimentar. E aí, movimentação correta, nós vamos definir isso para o nosso paciente. Movimentação, eu não posso ficar parado, porque se eu ficar parado, eu fico mais atrofiado ainda. A dor vai aumentar. Esse é o conceito, tá? Quanto mais parado, mais atrofia, mais dor. Então, isso é o que a gente precisa embutir na cabeça do nosso paciente. Então, sem essa, tá, de conservação articular ficando imobilizado, sem essa de ficar sentado com a perna para cima, tá? Então, tem que botar as veias tudo para caminhar, tem que botar as veias para se mexer mesmo, tá bem? E véia é diferente de homem, porque véia obedece, o homem ainda é mais teimoso, tá? Véio é mais teimoso, as veias são melhor. Bem, deixa eu voltar aqui uma coisinha para vocês também.
O que é a cápsula articular? Tá? Se eu estou dizendo para vocês que essa articulação ela tem um espaço, tá? E que essas extremidades ósseas elas são revestidas por uma cartilagem e que dentro dessa articulação tem um líquido, eu preciso de alguém que segure esse líquido na articulação. Por isso vai existir a cápsula articular. Tá? Então, a função da cápsula articular é reter esse líquido dentro da articulação, lá junto da articulação, tá bem? E revestindo por dentro essa cápsula articular é o que eu vou encontrar essa membrana aqui, ó, que é a membrana sinovial. Ela é a responsável pela produção do líquido sinovial, tá bem? Então, por isso que diz aqui, ó, que a cápsula articular ela tem duas camadas. Uma que está por fora, que ela é fibrosa, e outra que está por dentro, que é a membrana sinovial, tá bem? Então, como a parte externa da cápsula articular é fibrosa, então a cápsula articular também ajuda a segurar a articulação. O que significa segurar a articulação? Impedir que ela faça movimentos extremos, acima da sua capacidade articular. Se uma articulação exceder a sua limitação articular, essa articulação ela luxa. O que significa luxar? Significa sair do lugar, tá bem? Então, o que acontece quando o ombro luxa? O ombro ele sai do lugar. Por quê? Porque ele excedeu a sua capacidade de movimento e ninguém estava conseguindo segurar essa estrutura. Pode ser patológico isso? Claro que é patológico. Uma luxação sempre é patológica. Mas pode o indivíduo ter algum grau de fraqueza ligamentar ou fraqueza da cápsula ali que não consiga segurar mais a articulação? Sim, pode existir, tá bem? Então, a função da cápsula articular, além de segurar o líquido sinovial dentro da articulação, também vai ajudar a fazer uma estabilização da articulação, tá? Estabilizar essa articulação dentro da sua capacidade de movimento. Bom, o que vai ajudar também a segurar essa articulação? Ligamentos, tá? Então, o que é o ligamento? O ligamento é como se fosse uma corda, tá? Ele é formado por um tecido conjuntivo fibroso denso e ele tem a função de segurar, de ajudar a reforçar a cápsula articular para que essa cápsula articular não exceda a capacidade de movimento da articulação. Então, os ligamentos, eles vão também segurar, restringir o excesso de movimento de uma articulação, tá bem? Não é assim, ó, excesso de movimento, nesse caso aqui, não é ficar dobrando, esticando o cotovelo. Não, é fazer a extensão com o cotovelo e essa extensão ela vai além da capacidade de extensão do cotovelo. O meu joelho, ele vai fazer uma pequena rotação assim, ó, o fêmur em relação à tíbia. Aí chega lá, eu estou jogando bola, estou fazendo alguma coisa, eu travei o pé e eu fiz uma rotação além da capacidade, rompeu o ligamento cruzado anterior. Então, os ligamentos, eles servem para limitar esse excesso de movimento articular da articulação, tá? É essa a palavra excesso que a gente usa aqui. Não é excesso de movimento, é excesso de movimento angular, tá bem? É não ir demais, além da capacidade da articulação. O que mais? Então, aqui, ó, todos os ligamentos têm por função estabilizar a estrutura articular, além de impedir movimentos em planos indesejados ou além da capacidade articular. Esses ligamentos, eles podem ser extracapsulares, tá? Ou também chamados de extra-articulares, e ligamentos intra-articulares, certo? O que é o extracapsular ou extra-articular? É aquele que está por fora da cápsula articular. E o intra-articular, como o próprio nome está dizendo, está dentro da articulação. Mas eu já vou dizer para vocês assim, ó, que nós temos basicamente duas articulações com ligamentos intra-articulares, tá? Articulação do joelho e articulação do quadril, certo? Únicas duas articulações que nós vamos encontrar ligamentos intra-articulares. Fora essas duas, nenhuma mais. Ok? Guardem isso já também. Bom,
Aqui está o conceito de membrana sinovial. Tá? A membrana sinovial ela é muito vascularizada, ela é inervada, ela é encarregada da produção do líquido sinovial, a secreção, que é uma secreção, né, um ultrafiltrado. Esse líquido sinovial ele é composto, dentre outras substâncias, por esta aqui, ó, que é extremamente importante, que é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele aumenta a viscosidade e a lubrificação da articulação. Tá? Aumenta a viscosidade e a capacidade de lubrificação desse líquido. As articulações sinoviais também, elas podem apresentar isto, ó, discos ou meniscos intraarticulares. Para que esses discos ou esses meniscos eles vão servir? Eles vão servir para aumentar congruência. O que significa congruências? Congruência significa capacidade de contato. Tá? Ficar mais em contato, ficar mais estável. Então, também aumenta a capacidade de estabilidade de uma articulação e ajuda ela também no suporte de pressões. Um exemplo de uma articulação que tem meniscos, joelho. Tá? O joelho tem meniscos dentro dele que vão aumentar a congruência entre a tíbia e a fíbula e também vão ajudar no suporte de pressão, no suporte do peso em cima do joelho. A articulação temporomandibular, a ATM, também tem disco no meio dela, lá tem um disquinho lá. Esse disquinho também serve para a congruência da articulação, né, aumentar a capacidade de contato dessa articulação, estabilidade dela, e também suporte de pressão. Tá? Então, a gente, aparentemente não, mas nós temos muita tensão e muita carga colocada na articulação da ATM. Essa aqui, ó, é uma imagem que a gente pode ver perfeitamente aqui, ó, a articulação do joelho, tá? Aqui está a patela, ó, como um osso sesamoide colocada entre dois tendões. Aqui está o tendão suprapatelar e o tendão infrapatelar, tá? Vejam aqui, ó, que a patela inferiormente, ó, ela tem uma estrutura em azul. Isso aqui é o tecido cartilaginoso da patela. Veja aqui os côndilos do fêmur, ó, todos eles revestidos também por cartilagem articular. E aqui, ó, entre o fêmur e a tíbia, nós temos a presença, ó, dessa estrutura aqui, e que está aqui também um pedaço dela, e aqui está ela em outra angulação, ó, que são os discos articulares, tá bem? Então, os discos interarticulares, os meniscos, tá, eles são encontrados em número de 2 no joelho, e eles servem para aumentar a estabilidade da articulação, né, o ponto de contato das estruturas, e também suportar o peso, a força-peso imposta no joelho. Essa estrutura que nós estamos vendo aqui pelo lado de fora, ó, é a estrutura de um ligamento, tá? Esse aqui, no caso, vai ser o ligamento colateral interno do joelho, tá? Então, ele está fazendo também a estabilização do joelho aqui na região interna, tá? Na região medial do joelho. Essa aqui, como eu estava mostrando antes para vocês, tá? É a cápsula articular. Tá? Estava mostrando antes para a gente ver o espaço articular. Mas aqui nós temos, ó, a cavidade glenoide, que é a da escápula. Aqui nós temos a cabeça do húmero. E aqui nós temos, ó, toda essa parte em azul aqui, ó, é cartilagem articular. E aqui também é cartilagem articular. Nós temos o espaço, tá? E essa estrutura em verde que está colocada ao redor aqui, ó, é a cápsula articular. Tá? A parte de fora é a parte fibrosa da cápsula, e se vocês conseguirem apurar bem o olho, ó, vocês vão conseguir enxergar aqui, ó, um risco lilás, tá? Ó, passando por dentro da cápsula articular. O que é esse risco lilás passando por dentro da cápsula? É a membrana sinovial, é a responsável pela produção do líquido sinovial, tá bem? O que mais que eu poderia dizer aqui para vocês? Aqui tem uma outra estrutura, tá? Que é a bursa. Essa aqui é a bursa deltoídea, tá? A bursa, aliás, essa aqui é a deltoídea, não, essa aqui é a bursa biceptal. É uma estrutura, tá? As bursas, elas são prolongamentos da própria cápsula articular e elas servem para minimizar o atrito de um tendão com um osso. Então, o que está passando aqui, ó? O tendão do bíceps, ó. E ele já está passando por dentro
de uma bursa, para tentar minimizar o atrito com a estrutura óssea aqui, ó. Então, ao redor eu tenho líquido sinovial. Por isso que também já vou dizer uma coisinha para vocês, tá? Hoje é sexta-feira, eu posso falar mal de todo mundo hoje. Não existe bursite, tá? Bursite primária. O que existe? Existe uma tendinite. E durante o processo da tendinite, se forma uma inflamação secundária, que é a bursite. Então, o diagnóstico não é o diagnóstico da bursite, é o diagnóstico da tendinite. Nosso paciente, ele pode ser aquele cara assim, ó, que jogou pedra na cruz, ele vem com a tendinite junto a uma bursite. Por quê? Porque o tendão dele inflamou. E aqui está a resposta disso, ó. O tendão inflamado, esse tendão, ele está inflamado dentro de uma bursa. E quando a gente está falando de um processo inflamatório, a gente está falando da liberação de mediadores químicos inflamatórios. E isso vai reagir com a membrana sinovial. E o que a membrana sinovial faz durante um processo inflamatório? Ela se irrita, ela começa a produzir mais líquido sinovial ainda. E aí, a nossa articulação, ela começa a ficar inchada por causa do processo da tendinite. E esse líquido sinovial, ele vai, é como todo líquido sob pressão, ele vai achar uma saída, ele vai achar um escape. Quem é o primeiro escape que ele acha? O espaço da bursa. E ele começa a ir para dentro dessa bursa. E essa bursa, ela começa a ficar cheia, ela começa a ficar túrgida, ela começa a ficar edemaciada. E aí, né, vai no nosso amigo médico lá, e o cara pega e diz assim, isso é uma bursite, vai tratar bursite, né? Vai botar bolsa de gelo, que isso trata a cabeça do prego dele. Então, assim, ó, a bursite, ela é um processo secundário à inflamação tendínea, é um processo secundário à tendinite, tá bem? Pode estar com bursite também? Pode, mas não existe bursite primária. Não existe bursite que começou como bursite. Não, começa sempre com uma tendinopatia, começa sempre com uma tendinite, e depois isso se transforma, acaba trazendo a bursa junto, tá? Vem a bursa junto para o processo inflamatório. Então, tá? Na verdade, não existe inflamação de bursa que seja somente dela, tá bom? Mas normalmente vai chegar para vocês assim, muitas vezes vai chegar, se algum conhecido de vocês também já não tem, né? Porque eu tenho bursite. Véia adora ter bursite, né? Véia adora ter bursite, bico de papagaio. Hoje eu tô de mal com as véias. Não, tô falando tudo que as véias... Véia adora. Adora bursite, adora bico de papagaio, adora hérnia, né? Todas essas coisas assim. Adora artrose, tendinite. Véia adora tudo. Artrite, osteoporose, né? Adoro essas coisas. Adoro ficar se escondendo. Eu tenho artrose, eu não posso fazer nada porque eu tenho artrose. Eu tenho osteoporose, não posso fazer nada porque eu tenho osteoporose. Adoro um escudo, assim, ó. Não posso fazer. A verdade é, eu não quero fazer. Isso que é verdade. Eu tenho que apagar essa parte da gravação, depois vocês vão usar isso. No Estatuto de Idoso, replicar o Estatuto de Idoso contra mim. Bem, aqui, ó, algumas outras imagens, tá? A respeito de outras articulações. Olha aqui, ó, a articulação temporomandibular, tá seccionado aqui, ó, a cápsula articular, e tá mostrando para nós lá o disco, ó, o menisco interarticular, tá? Da ATM. Essa aqui, ó, é a imagem superior, tá? Dos meniscos do joelho. Esse aqui, ó, é o menisco lateral, e esse aqui é o menisco medial. Eles têm diferenças anatômicas. Ó, o lateral ele é mais comprido, tá? Ele é mais longo, e ele é mais estreito. O medial ele é mais curto, tá? Em comprimento, e ele é mais largo na espessura aqui, tá bem? O lateral, ó, ele deixa mais estrutura cartilaginosa da tíbia aparecendo do que o medial. Tá? E esses outros aqui, ó, são ligamentos internos do joelho. Esse aqui é o cruzado anterior, que foi seccionado, e esse aqui é o cruzado posterior, que foi seccionado também. E lá na frente, ó, tá o tendão suprapatelar, e aqui tá a patela, ó, tá bem? Olha aqui, ó, essa aqui é o exemplo de uma bursa, tá? Essa aqui é a bursa subacromial. Para que a bursa subacromial serve? Ela serve para minimizar o atrito
dos tendões do manguito rotador em relação às estruturas aqui da escápula, principalmente o acrômio e o ligamento coracoacromial, tá bem? Então, cada vez que o ombro, que o húmero, ele faz o movimento de abdução, rotação externa e interna, e flexão também, essa bursa, ela minimiza o impacto, tá? Lá tem uma outra bursa, a bursa puxa, como é que é o nome da bursa? Agora fugiu. A subescapular, tá? A bursa subescapular. Então, aqui a gente tem a subescapular, aqui está a subacromial, depois tem outra bursa também, que é a subdeltoídea, que está colocada abaixo do deltoide. Então, todas essas estruturas, todas essas articulações que têm muita capacidade de movimento, tem muitos tendões passando ao redor delas. E esses tendões, eles precisam ser lubrificados, eles precisam ser protegidos do atrito. Por isso, a necessidade das bursas, tá? Então, nós vamos encontrar bursas no ombro, vamos encontrar bursas no cotovelo, nós vamos encontrar bursas no joelho, também no quadril. São as principais articulações que nós vamos encontrar essas formações de bursa. Queridos, por enquanto, alguma dúvida? Alguma observação? Nada? Sim, não? Acho que não. Acho que não. Então, tá bom.